Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, é isso mesmo, gente. Torcedores e torcedoras do Fortaleza. Ô, Josa, você tá ao vivo neste momento mesmo? 22 horas e 27 minutos, horário de Brasília, estamos aqui de prontidão para falar para vocês que o Fortaleza ainda não contratou oficialmente, como muita gente, ao contrário do que muita gente está falando, tá, gente? Mas está muito perto de contratar o Juan Martín Lucero, gente, é isso mesmo, tá? Fontes já dão conta de que esse jogador já está no Fortaleza, eu prefiro aguardar, né, porque eu tive uma informação lá do Chile, inclusive em contato com o clube, de que o clube apresentaria uma proposta para o Lucero para que ele conseguisse ficar, para que ele aceitasse ficar mais tempo no Colo-Colo, né? O Lucero já estava em viagem, né, mas essa proposta foi entregue a ele de forma online, então ele teria condição de fazer essa leitura aí e aceitar essa condição aí do Colo-Colo. O que é muito certo nisso? Muito certo que o jogador está realmente de viagem para o Brasil. O que é duvidoso disso, apesar de ter sido uma fonte ligada ao clube, é de que, de fato, tem essa contraproposta aí para que ele fique ali no Colo-Colo. O que há de provável, né, que seja correto nisso aí, é de que, de fato, ele esteja vindo para acertar com o clube brasileiro, neste caso, o Fortaleza, e de que o Colo-Colo teria feito, sim, essa proposta aí, essa tentativa de manter o jogador no clube. Né? O que é possível acontecer nesse caso aí? É possível que ele assine com o Leão, tá? Não assinou ainda, mas é possível que assine com o Leão. Então vamos deixar, sendo muito claro com vocês aqui, não vamos bancar a proposta, estamos falando do que pode acontecer. Está muito perto, mas ainda... Agora eu quero tratar com você ainda sobre uma outra questão. Além de falar das características do Lucero, muitas das quais que você já conhece, eu quero falar também o principal motivo pelo qual o Lucero hoje está trocando o Colo-Colo pelo Fortaleza. Este é o ponto interessante. Isso diz muito sobre o que é o Fortaleza neste momento, gente. É muito mesmo. Por que o Lucero está deixando hoje o Colo-Colo para jogar no Fortaleza? Por quê? Este é o ponto muito interessante. Não é por dinheiro. Não é por dinheiro. Nós vamos chegar lá. Então, antes disso, para você... Não vamos terminar não com o nosso patrocinador aqui no canal, né, gente? Que deu uma força no ano inteiro, que é o 1xBet. Para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu deixo aqui o link na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar no 1xBet, gente. Para você que curte uma aposta esportiva. Amanhã nós vamos ter muito jogo amanhã. Muito jogo. Lá na Inglaterra eles não param nunca, né? Não param nunca. Vai ter muito jogo bom lá. E você vai poder fazer sua fezinha. Aproveita aí para... É um jogo que muita gente vai estar muito desatento, vai ter, né? Muita grana envolvida aí, você pode ganhar um dinheiro aí numa aposta esportiva usando aí a 1xBet, né? Então usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar no 1xBet. Depois volta aqui, pega o código promocional 1xJosa, coloca lá, para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, tá? Ok? De quebra você vai estar apostando numa casa de aposta que tira como a mais confiável do planeta Terra, que trata você de fato como consumidor e que não fica suspendendo mercados aí nos acréscimos dos jogos, como muitos costumam fazer. Não tem burocracia nenhuma, não é XBET, é uma casa de aposta de fato muito diferente, tá? Então deixa a dica para você. Para você que já foi inscrito usando meu link, se você amanhã ou no começo da semana, que também vai ter jogo na segunda-feira, muito jogo, hein? Muito jogo também na segunda. Se você for fazer sua aposta amanhã ou na segunda-feira, e já foi inscrito no nosso link, use e abuse de apostar pela 1xBet, tá bom? Fechando parênteses, então, falando então do Juan Martín Lucero. Primeiro, já fiz um vídeo falando da polêmica que envolve a saída dele do Colo-Colo. Há uma cláusula de penalidade ali, que na verdade é interpretada pelo staff do jogador e também por ele como uma cláusula de saída, né? Não tem muito sentido, não há nenhum lugar do mundo em que exista essa cláusula de penalidade. São outras palavras para se referir à cláusula de saída. Porque como é que o jogador vai deixar um valor para o clube, né, por uma penalidade que ninguém consegue descrever o que é? O Colo-Colo, na verdade, está inventando uma situação aí para permanecer com o jogador, por certo que isso vai cair na FIFA. Vai ter um imbróglio, né, que o Fortaleza vai ter que assumir que pode dar errado, evidentemente, mas a possibilidade de dar errado é muito reduzida, tá? E acho, sinceramente, que o Fortaleza vai conseguir ganhar, até porque o jogador não quer ficar no clube, né? E a FIFA, nesses casos, sempre fica do lado do jogador, sobretudo quando há uma situação ali legal. Ainda que essa situação legal não seja interpretada da melhor maneira possível, enfim, ainda que ela não seja muito clara, digamos assim, ela tende, nesses casos, a favorecer o jogador. O problema do Colo-Colo é que tem essa cláusula, porque se ela não tivesse lá, o jogador não sairia do Colo-Colo neste momento. A Fortaleza poderia fazer uma grande proposta aí, o Colo-Colo não aceitar e ponto. Então, é nisso que a FIFA se baseia. Peraí, tem alguma condição aí do jogador ter chance de ganhar? É nisso que ela avalia. O clube deixou ali, na verdade, ali uma situação
ali favorável, ali que o clube não entenda que seja assim, para que o jogador saia, perfeito. Existe essa condição. Então, a FIFA deverá, nesse caso, patrocinar a saída do jogador e o acerto dele com outro clube que queira contratá-lo. Porque para a FIFA, o que importa muito é o local em que o jogador quer jogar. Tá? A FIFA protege também o clube, mas o problema, na verdade, é que, nesse caso, se ela for proteger muito o Colo-Colo, ela também está desprotegendo o próprio Fortaleza. Né? Então, na verdade, a FIFA não pede com... O jogador não fica inativo. O jogador vai continuar jogando em algum lugar, né? E tudo estaria em favor do Colo-Colo caso não tivesse essa cláusula de saída aí. O Fortaleza vai ter que arcar aí com esse 1 milhão, né? Fontes falam em 900, né? Eu já li 900 em várias fontes confiáveis e já li também $1 milhão. Vamos finalizar aqui, né? Vamos fechar aqui em $1 milhão, né? Que o Fortaleza vai ter que pagar por esse jogador. Vale a pena, Josa? Vale muito a pena, porque é um jogador que se paga. É um jogador que realmente se paga muito. O Lucero está no melhor momento da carreira dele, gente. Um momento exemplar. As duas últimas temporadas do Juan Matheus Lucero foram excelentes. A primeira delas, que foi, dessas duas, né, que é 2021, 2022, ele atuou em 43 jogos pela equipe do Vélez Sarsfield, ele fez 15 gols, ele deu 7 assistências, gente. Coloca aí, pelo menos aí o dobro de pré-assistências. Tá? Em 2022/2021/2023, essa temporada que se encerra, foram 37 jogos, 35 jogos, na verdade, do Lucero, 35 jogos, nos quais ele marcou 20 gols, né? Mais de meio gol por jogo, deu 6 assistências, pode colocar aí também, pelo menos o dobro de pré-assistência. É impressionante. Ele vem melhorando a cada temporada. Está no melhor momento da carreira dele, é um jogador de 31 anos, que tem uma movimentação monstro dentro da área e fora da área. É um jogador que sabe jogar de maneira fantástica fora da área. É um jogador que sabe fazer um pivô de uma maneira que poderia trabalhar melhor. O pivô dele não é tão qualificado assim, mas sabe fazer. É um jogador que de costa tem certa dificuldade para jogar, evidentemente. Né? Até por isso, ele prefere essa movimentação ali em torno dos zagueiros. Sempre fica alguns passos à frente, mas quando o zagueiro chega muito nele, ele ataca o espaço. Né? É o jogador que pede essa bola sendo jogada ali para o jogador inteligente um pouco mais à frente, porque ele vai atacar o espaço e aparecer nas costas da zaga. Ele é muito rápido nesse movimento. É um jogador que costuma cair por vários setores ali do terço final, tem muita intimidade por esse terço final, sabe jogar muito bem por esse terço final, a movimentação dele ali faz com que outros jogadores também se aproveitem muito bem desses espaços. É um jogador que, quando está fora da área, sabe arrematar muito bem. É um jogador que tem muita velocidade em situação de contragolpe. Você pode ativá-lo pelo lado do campo. É um jogador que geralmente não volta muito, tá? Deixando claro. Essa recomposição defensiva dele é algo que poderia ser melhorada, né? Agora, é um jogador que economiza muita energia, permanecendo, sobretudo, ali, mais ou menos, ali, quando a equipe está muito recuada, em bloco baixo, ele fica mais ou menos ali na região do balão do meio de campo. Muitas vezes ali muito preso ali, aquela linha do meio de campo. E nesse caso, é um jogador muito bom para o contragolpe. Por quê? Porque ele tem velocidade, agora ao mesmo tempo ele tem velocidade e inteligência, ele sabe usar muito mecanismo ali de proteção da bola, como o drible, a virada do corpo, né, o despiste, ele cadencia, para jogar às vezes, para e dribla novamente, enfim, é um jogador que é muito inteligente e que também pode perfeitamente, nessa situação de contragolpe, segurar um pouco mais essa bola para permitir que outro jogador se aproxime dele. Para quê? Para ele fazer esse passe. Ele faz esse passe e aí se apresenta um pouco à frente. Nessa situação, ele é quase imbatível, a zagueirada não consegue dar conta do Juan Matheus Lucero. É um centroavante de inteligência absurda. É um centroavante que pode chegar no Fortaleza e jogar juntamente com o Romero. E o Romero ganharia muito com ele. É um jogador que pode perfeitamente ser o 9 com o Galhardo fora da área. Ele é um jogador que pode colocar o Galhardo na área e ser esse 9 fora da área. Ser jogador e segundo atacante fora da área. É um jogador que eventualmente pode até ser colocado ali, na minha opinião, como aberto pelo setor direito do campo. Né? É um jogador que pode também, na minha opinião, em algumas situações, né, ser colocado ali também aberto, né, pelo setor esquerdo do campo. Né? É um jogador que, na minha opinião, que pode também ser colocado em algumas situações ali no corredor central, jogando ali pelo corredor central, partindo com essa bola pelo corredor central. É um jogador que conduz muito bem a bola, é um jogador de passadas largas, né? Um jogador que sabe conduzir a bola. Não é um driblador por excelência, mas que sabe usar muito bem o drible. Muito bem. Né? É um jogador destro, né? Pode atuar pelo setor direito, como eu disse, e quando ele atua pelo setor esquerdo também é um jogador que compõe muito a construção do jogo da equipe. Portanto, é um centroavante moderno. Quando você pensar no centroavante moderno, é o Lucero. Ele é um cara que dentro da área ele manda muito bem.
mas é sobretudo quando ele chega, quando ele rompe, quando ele entra na área em velocidade. Não é esse cara fixo dentro da área. É um cara, por exemplo, que pode jogar com o Romero, porque o Romero, sim, é um cara que se dá muito bem quando ele está fixo dentro da área. O Lúcio é um jogador de movimentação. É um jogador que ataca muito esses espaços quando ele está trabalhando com o jogador perto dele para fazer esse passe, sabe? Toca-me e voe, né? Ele dá um toque ali pro jogador e aí ele se apresenta no costado da zaga. É um jogador, por exemplo, que às vezes gera despiste, porque ele joga muito bem sem a bola. Este é um grande traço do Lucero. Os jogadores que jogam com ele podem ganhar muito com a sua presença, porque ele sabe jogar muito bem sem a bola. Né? É um jogador, por exemplo, que gera despiste para marcação, porque os marcadores vão muito em cima dele e ele atrai essa marcação para que outros espaços sejam gerados para que os seus colegas ataquem esses espaços ali em condição de marcar, de anotar e de fazer gols. Como a gente vê, o Lúcio marcou em 2022, né, nessa temporada que passou, 20 gols em 35 partidas. Poderia até ter feito mais, mas é um número absurdo, muito bom. Mas alguns poderiam falar, como centroavante, poderia ter feito muito mais gols. Exato, poderia. Mas o fato é que ele não faz muitos mais gols, por quê? Porque ele participa muito, ele entrega muito, muita assistência, muito pré-assistência, ele participa demais, é muito participativo. É um jogador por excelência que pode cair como uma luva nesse Fortaleza do Vojvoda. É um jogador realmente que pode chegar para o Vojvoda. Agora, por que, Josa, ele está trocando o Colo-Colo pelo Fortaleza? Qual é o ponto? Este é um ponto interessantíssimo que eu quero tratar com vocês. Eu diria para vocês que é um cara que arremata muito bem também com a perna esquerda. É um cara que manda bem no jogo aéreo também, com a cabeça, porque não que ele, na disputa ele ganha, não que nessa luta aí, em cobrança de escanteio, ele costuma ganhar. Não é nisso, não. É um cara que ele ganha no jogo aéreo, né, nessa jogada de velocidade pelo lado do campo, em que essa bola é cruzada, porque geralmente, quando essa bola é cruzada, ele vem de trás. E quando ele chega à frente, ele chega para a disputa com a zagueirada, geralmente ele chega em vantagem. Ele ganha muita impulsão quando ele vem de trás e salta para tentar fazer esse cabeceio. É um jogador que, por não ter muita velocidade, em muitas situações, ele despista, ele fica muito atrás, ele não vai para o embate direto, ele vai para o embate do despiste, da enganação. Né? É nisso que ele ganha muito no jogo aéreo. Ele não é soberbo no jogo aéreo, mas ele sabe trabalhar muito bem no jogo aéreo. Ele não é soberbo no pivô, mas ele sabe fazer o pivô ali de uma maneira mais ou menos aceitável, embora isso não seja o ponto fraco dele. Porque ele perde muito nessa disputa, não tem muita força para fazer esse jogo de costa para a área, né? Por isso até que ele sofisticou demais a sua movimentação. Por que ele melhorou na carreira? Por que ele vive o melhor momento da carreira dele? Por dois motivos. Porque ele entendeu justamente esse ponto, que ele não pode fazer essa briga, né? Ele não pode ir para esse duelo com os zagueiros como um pivô, que ele perde em boa parte das vezes. Ele precisa sofisticar essa forma. Ele consegue fazer um pivô moderno, às vezes funciona, mas na maior parte do tempo, em vez de fazer o pivô, ele vira o corpo e se apresenta nas costas desse zagueiro. Este é um ponto da evolução na carreira do Lúcio. Um outro ponto para mim que mostra a evolução na carreira dele é a cabeça dele. Ao mesmo tempo que cada vez mais ele é inteligente, entende os movimentos que ele tem que praticar dentro de campo, ele também melhorou no sentido de parar de reclamar, gente. Ele recebeu muitos cartões amarelos na carreira. Hoje ele não recebe tanto assim. Na última temporada, se não me engano, foram 6 cartões amarelos. Ou 5. Em 2024, eu lembro. Em 2024, não, em 2018, eu lembro. Que o Luciano foi um jogador que recebeu muitos cartões amarelos. Em 2017 também. Era um problema no jogador. Ele reclamava demais. Né, por causa de cartão amarelo, às vezes era expulso também. E ele melhorou nisso também, ele ficou muito mais calmo, ele conseguiu entender que ele precisa canalizar suas energias para algo muito mais importante dentro de campo, e nisso ele evoluiu também. Agora, por que Josa Novales, ele hoje é um jogador? Ele hoje prefere Fortaleza ao Colo-Colo, caso de fato ele seja contratado pelo Leão. Ele já foi, por exemplo, buscado pelo Fortaleza no passado. Contudo, ele preferiu trocar o Fortaleza pelo Vélez Sarsfield. Desculpa, o Vélez Sarsfield pela equipe do Colo-Colo, não aceitando a proposta do Fortaleza. Porque neste momento, já no Colo-Colo, e muito bem, terminou a temporada muito bem, gente. É muito querido pela torcida. Por que ele prefere o Fortaleza ao Colo-Colo, gente? Porque o Fortaleza vive um momento de crescimento colossal. Colossal. Mas naquele momento em que ele estava ali estudando possibilidades de trabalhar no Fortaleza ou no Colo-Colo, o Colo-Colo era visto no contexto da América do Sul, evidentemente, como um time muito superior ao Fortaleza. Por já ter sido campeão da Libertadores, por ser um gigante chileno, né, por ser configurado como os grandes clubes do futebol da América do Sul. Naquele momento, preferiu o Colo-Colo, tinha a ver com tudo isso. Fortaleza era um clube gigante já pelo que estava fazendo, pela sua gestão maravilhosa, mas não tinha tamanho nessa escolha para o Lúcio, juntamente com o Colo-Colo. Então, por isso que ele prefere o Colo-Colo. Por que ele está aceitando o Fortaleza agora? Porque o Fortaleza hoje se mostra na América do Sul um time que pode ser maior do que o Colo-Colo. Este é o ponto. O Lúcio hoje prefere o Fortaleza, não é por dinheiro, não é justamente por isso aí, gente. Quando ele foi derrotado ali pelo Fortaleza,
né, na Libertadores, ele percebeu o que era o Fortaleza e o que era o Colo-Colo. Mesmo sendo gigante chileno, cacique chileno sendo um dos gigantes do futebol da América do Sul, hoje muitos da América do Sul olham para o Fortaleza e já percebem que o Fortaleza tem condição de suplantar, de ser superior ao Colo-Colo. E é por isso que ele aceitou, está teoricamente aceitando o Fortaleza e deixando de lado o Colo-Colo. Isso só mostra a grandeza do Fortaleza. Isso só mostra como esse projeto do Fortaleza hoje, gente, é vencedor. Isso só mostra como esse projeto é fantástico e como o Fortaleza tem toda a condição de continuar fazendo história no contexto do futebol do Brasil e também da América do Sul. Aceitar o Fortaleza hoje mostra perfeitamente como a gestão do Fortaleza é heróica em construir esse clube de uma maneira tão interessante como está fazendo. Porque o Fortaleza era e sempre foi gigante no coração de você, torcedor e torcedora do Leão. Mas o Fortaleza precisava de muito mais. O Fortaleza precisava sair da fronteira do Ceará. O Fortaleza precisava sair da fronteira do Nordeste. O Fortaleza precisava entender, gente, que o seu lugar é o Brasil. Né? E do Brasil pode perfeitamente ganhar também o seu lugar na América do Sul. Então, esse projeto do Fortaleza consegue fazer com que traduz muito bem esse entendimento de que Fortaleza tem condição de ser gigante no contexto do futebol brasileiro, sair das fronteiras do seu próprio estado, sair das fronteiras da sua própria região. Os rivais do Fortaleza cada vez mais vão se configurar como os rivais de outras regiões. Hoje o São Paulo é um adversário do Fortaleza, é um rival do Fortaleza, outros clubes aqui do Sudeste também. Não é mais o Ceará continua sendo, evidentemente, mas não dava, por exemplo, para limitar, né, o Fortaleza, por exemplo, a ter como um dos seus grandes rivais apenas o Ceará. Cada vez mais, esses adversários do Fortaleza, esses rivais do Fortaleza, estão em outros lugares, porque o Fortaleza está crescendo e já não cabe mais apenas no contexto do futebol cearense e também no contexto do futebol do Nordeste. O Fortaleza hoje é muito gigante, gente. É também por causa de tudo isso que o Romatinho Lucero preferiu hoje escolher o Fortaleza em relação ao Colo-Colo. Foi apenas um ano de diferença. Naquele momento ele preferiu o Colo-Colo, que o Colo-Colo, aos olhos de muitos, ainda era maior. Hoje ele prefere o Fortaleza, sobretudo por causa disso. Fortaleza, aos olhos de muitos na América do Sul, hoje tem condição de ser muito maior do que o cacique chileno, que é, de fato, um gigante do futebol da América do Sul. Parabéns ao Leão por essa possível grande contratação. Se chegar, realmente vai ser uma contratação sensacional, em tese, evidentemente. E isso vai reforçar muito mais o Fortaleza e condicionar o Leão, sim, para brigar muito mais veemência por uma grande campanha na Libertadores de América e também por ter mais uma temporada histórica no contexto do futebol da América do Sul e do Brasil em 2023, como foi em 2021, como foi em 2022. É isso, gente.